Olá, esse é o canal Eu Assisti e Reassisti e eu vou falar sobre o filme Sem Dormir até o Natal. A sinopse nos diz o seguinte: Liz está prestes a casar com Josh, porém a pressão pelos preparativos da cerimônia se transforma em uma insônia crônica. Billy é um bartender que também sofre de insônia e que foi dispensado recentemente pela namorada. Uma determinada situação une Liz e Billy, que acabam descobrindo que juntos eles conseguem dormir. Por mais bizarro que pareça, Liz convence Billy a dormir com ela até o dia do casamento. Apenas dormir sem nenhuma sem-vergonhice. Quando eu estava pesquisando sobre o filme, né, para ver o elenco e tudo mais, eu descobri que os protagonistas são casados na vida real, que são a Odette e o Dave Hannibal. E pensando sobre isso, acho que eles deveriam aproveitar a oportunidade para demonstrar mais entrosamento, mais leveza, mais espontaneidade, talvez. Não que não há química, porque até há uma certazinha assim, um foguinho assim de química, mas também com o roteiro não ajuda muito. Talvez, bom, a culpa seja mesmo a direção e o roteiro. Porque Sem Dormir até o Natal vai partir de uma das premissas mais peculiares que eu já encontrei em um filme natalino. E a gente encontra cada coisa em filme natalino, né? Então, né, não é pouquinha coisa não dizer isso. É difícil não questionar porque uma mulher escolheria passar a noite dormindo dentro de um carro. Escuta isso. No estacionamento vazio, ao lado de um completo desconhecido. Mais estranho ainda é imaginar por que ela cogitaria deixar seu noivo, um médico bem-sucedido e claramente ele é apaixonado por ela, por que ela deixaria ele por esse homem? Aí pro lado dele também é difícil entender como alguém se sentiria tranquilo, né, ao dormir, ao repousar ao lado da pessoa que acabou de atropelá-lo e que sequer demonstrou qualquer arrependimento. Também quando eles estão ali no carro, no primeiro encontro, que ela vai parar lá, para ele ir para o hospital. Aí ele lá, tô aqui, e não sai. Aí ela, você não vai sair? Não, ele, não, vou ficar um pouco aqui. Aí ela diz, então tá. De repente fecha os olhos e dorme. Não, gente, que ausência de clareza, incrível isso. Além disso, o modo como ambos comentam seu acordo em público, cheio de insinuações, deixa a situação ainda mais desconcertante do que divertida. Mas a grande questão para mim é entender o que o Billy e o Josh enxergam na Lizzie. Eu digo isso porque durante boa parte do filme ela se mostra irritada ou com tendências a se irritar, meio que passiva-agressiva e bem autocentrada. Assim, logo no início do filme, nos primeiros segundos, ela estava assim, já estava desse jeito. Com aquele fingimento ali na mesa, no restaurante, com a sogra forçando o sorriso. E eu não entendia como é que o noivo não percebia tal coisa. Talvez ele só atribuísse a questão dela não conseguir dormir, né? As escolhas da Lizzie, no geral, eram impulsivas e imprudentes e só se acumulavam, sempre ignorando que as suas atitudes afetavam quem estava à sua volta. Isso torna difícil simpatizar com ela ou se envolver em sua jornada. Fora o problema da insônia, ela e Billy têm pouquíssima afinidade. Pouquíssima. O que faz parecer improvável qualquer chance de felicidade real entre eles. Em vez de leveza romântica, acompanhamos uma sucessão de decisões duvidosas tomadas sob a desculpa do amor e da falta de sono. O noivo estava sempre de plantão. Eu começo a falar sobre essa questão dela dormir. Ela vivia com o noivo. Então, ela precisava sair de casa, né, para ir lá para o estacionamento e dormir. Sem que o noivo percebesse que ela passou um bom tempo fazendo isso. E por que ele não percebia? Porque ele estava sempre de plantão. No dia que ele não estava de plantão, foi que ele pegou ela, né, no Fragla. Fragla? Fragla. Bem, enfim. Essa foi a questão que eu fiquei, um ponto de interrogação. Ele é médico, então não dá para todo dia um médico ter esses plantões, né? Não tem como.
suponhamos então que se passaram uns 10 dias a 15 dias ela fazendo sempre essa rotina, que foi o tempo que os dois ali começaram a se envolver. Outra coisa que ela sempre dava a ideia de que a sogra era uma bruxa, mas claramente a gente via que com uma conversa podia chegar a um acordo. Ela não gostava da sogra por quê? Porque ela era controladora, porém Alice também é controladora. Então elas poderiam conversar e chegar a um acordo, né? Se vê o controle dela, essa é o pilar da discussão entre ela e Billy, porque o Billy não quer planejamento, ele não quer uma vida planejada, e a Alice não aceita nada do que planejamento em tudo o que for fazer. Então, existe essa grande discordância entre os dois. Agora, o ponto que eu realmente não gostei desse filme é colocar filmes em que ali no altar a noiva ou o noivo, seja lá quem for, resolve romper. Não dá. Não tem como aceitar uma coisa dessas. Aí o ponto foi, e ela cochila ali no altar, sério? Foi demais. Tá tudo preparado, tudo lindo. Seria bem natural se a sogra, acho que o nome dela era Vivian, né, se levantasse e desse um tapão daqueles na Liz. Ninguém ia julgar aquela mulher. Porque depois de tanto esforço, tanto trabalho lá no altar, a mulher diz, não, ai, desculpe. E o Joss simplesmente aceita de boa. Eu já achei assim, fiquei bastante admirada pelo fato dele encontrar ela no quarto com outro homem, entender aquela história, desculpar e continuar o casamento. Gente, é brincar demais com a gente achar que o espectador é ingênuo ou burro até, né? Porque não tem como admitir umas coisas daquela. Essa história poderia até ser interessante se ela não tivesse noivo, ou se ele fosse um crápula, seria, né? Se os dois tivessem um tempo maior para desenvolver o sentimento, porque eu não sei bem qual foi o momento em que eles começaram a se apaixonar um pelo outro, porque a gente não consegue visualizar isso. Também, se o encontro deles não fosse tão atropelado, atropelo para se conhecer e atropelo para finalmente ficarem juntos. Não tem como ser tão clichê, né? Se a Lizzie também fosse um pouco mais leve, seria legal. Tem vários cis aí no meio, né? E outra coisinha é sobre os amigos. Essa é uma coisa boa, porque os amigos dele, a amiga dela também, trouxeram uma certa autenticidade. Coloque nesse embrulho também a sogra. Que eles acabam sendo mais carismáticos e naturais em suas breves aparições do que muitas vezes a Liz, ao longo de toda a trama. Desculpa aí, mas essa é a verdade. Esse também é a minha verdade, é o que eu achei. Não espere algo muito elaborado, acho que pelo que eu já falei, vocês já dão a entender, porque a montagem é claramente uma produção de TV, como quase todos os filmes, esses filminhos de Natal, são para televisão. Mas isso não é um demérito. Poderia ser uma coisa legal se tivesse todos aqueles cis que eu falei juntinho com o roteiro, para transformar essa premissa em algo bem mais interessante. Eu reassisti, por quê? Porque eu abri esse canal e quero falar também dos filmes de Natal, então eu fui relembrando os filmes que eu já assisti. E eu costumo anotar os filmes, acredita? Eu tenho um caderno, vários e vários cadernos de filmes que eu já assisti. E eu vi que eu já tinha assistido esse filme, fui procurar e por isso que eu reassisti. Mas em outro caso, não. Eu não vou reassistir. E é isso. Tchau.